Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Nós temos falado bastante a respeito de um assunto muito importante nos 3 anos do programa Diversidade, que é o diagnóstico precoce de qualquer tipo de doença, seja o que for. Quanto mais cedo se diagnosticar, mais rápido você consegue uma cura, ou mais rápido você consegue um tratamento, ou mais rápido você consegue se adequar ao seu meio social com aquele tipo de deficiência ou aquele tipo de doença que você adquiriu, que você tem. Isso faz com que deixe de causar transtornos no decorrer da sua infância, da sua adolescência. Nós temos falado muito sobre isso, sobre a falta de conhecimento da sociedade em cima do que pode estar acontecendo com uma criança e causar um sofrimento enorme, muito além daquilo que a deficiência poderia naturalmente causar. Nós vamos falar hoje sobre dislexia, que é um assunto difícil de se tratar por causa exatamente da falta de conhecimento do pessoal. Nós vamos conversar com a doutora Ana Luísa Navas, que é fonoaudióloga e diretora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ela vai nos esclarecer a respeito da dislexia, os seus problemas, os tratamentos e como conviver bem com isso. E parece que é fácil. Tudo bem, fácil. doutora? Tudo bem? Como vai? Muito obrigada por me receber aqui. Doutora, vamos na primeira pergunta para já deixar claro para o pessoal do que nós vamos falar. O que é a dislexia? A dislexia é um transtorno de aprendizagem. É uma dificuldade específica no funcionamento do nosso cérebro para ler palavras, para fazer essa relação rápida que a gente tem que fazer com as palavras escritas, né? Então, isso é considerado uma das dificuldades classificadas como um transtorno de aprendizagem, acompanha a vida inteira, né, dessa criança, desde o momento... Não tem cura. Ela tem tratamento, melhora, né, as pessoas podem, com o apoio, podem melhorar muito, mas não tem cura. Então, a questão do diagnóstico precoce é uma das coisas mais importantes, porque ela tem que ser acompanhada desde o início da alfabetização até a vida adulta, quando ela vai conseguir ter as estratégias e se virar, né? Se virar sozinha. A gente trata algumas vezes aqui no programa Diversidade, doutora, sobre a questão das deficiências invisíveis. Nós não estamos falando da dislexia que seja uma deficiência, você disse agora há pouco que tem uma controvérsia em cima. Alguns dizem que é deficiência, outros dizem que não. Uhum. Mas ela também se torna um problema invisível. O caso do surdo, por exemplo, é uma deficiência invisível. Nós temos tido muitos problemas de relacionamento por causa disso, que a pessoa olha o surdo, não vê a deficiência e Exato. tenta se relacionar e já vi acontecer, inclusive, brigas. Claro. Brigas de fato, né? Por causa da pessoa não entender que o outro é surdo. No caso da dislexia também a gente poderia dizer que é uma coisa invisível. Né? E esse é um problema muito sério, porque na dislexia, inclusive, a comunicação oral, a fala, não mostra nenhuma dificuldade. Então é aquela criança que normalmente fala bem, se comunica bem, se vira bem na escola, mas na hora que ela vai aprender a ler e escrever é que a dificuldade aparece. Então ela é mais invisível ainda, inclusive para o professor, né, que fica com aquela surpresa. Como que ele falava bem, se comunica bem, era essa criança tão articulada e agora para ler e escrever tem uma dificuldade que é quase que inentendível, não dá para entender. É uma delícia apresentar o programa Diversidade, que a gente vai aprendendo. Antes do programa eu tinha a convicção de que a dislexia também afetava a questão da fala. Não afeta. Não. É claro que algumas só crianças... questão da escrita. É só a leitura e a escrita. A leitura e a escrita. E é claro que existe uma relação muito próxima entre os sons da nossa fala com as letras que a gente está escrevendo. Então, num certo sentido, afeta essa percepção dos sons para relacionar com as letras, né? Mas a pessoa com dislexia pode ter uma fala sem erro nenhum, sem troca de letra, né? Como a gente fala. Pode ser um grande orador. Pode ser um grande orador e muitos são, né? Porque falando não há um problema. E doutora, tem alguns tipos de deficiência, como o caso, por exemplo, da paralisia cerebral, o caso do AVC, da polio, e aí por diante que tem graduações, né? De
de grave, menos grave. No caso de paralisia cerebral, por exemplo, a pessoa tem uma paralisia desde quase que imperceptível até se tornar um vegetal, no que a gente fala, né? Aquela pessoa que fica acamada mesmo. No caso da dislexia, também existe essa graduação de... Também existem vários graus. E a gravidade da manifestação, né, vamos dizer, quase que do sintoma da dislexia, vai depender muito de se ela teve o apoio logo cedo, se ela teve um professor que soube entender aquilo e ajudou, né, mais lento, com mais dificuldade, mas esse professor conseguiu ajudar. E a gente tem desde pessoas que têm alguns erros na escrita que você percebe só na hora de uma leitura de um texto que ela nunca viu, até aqueles que não conseguem ler, desistem da escola porque não conseguem ser alfabetizados. Então a gravidade ela tem uma escala que isso já vem do nascimento, não é uma coisa que você adquire depois, que piora depois ou melhora depois? Não, a dislexia tem uma base genética, né? As pesquisas já mostram que existem nas mesmas famílias muitos casos de dislexia, né? O primo, às vezes o pai ou a mãe ou um tio. Então ele já nasce com aquela predisposição genética. O que acontece é que aprender a ler e escrever depende do professor, depende da escola, depende se a escola tinha barulho ou não. Então, a pessoa que tem já essa predisposição genética pode piorar muito numa situação em que não está tendo ajuda nenhuma. Então vamos colocar assim, dentro daquele meio que ele nasceu, vamos colocar, ele nasceu com uma graduação ali de dislexia, eu não sei como é que é medido isso, mas ele pode atingir o grau máximo, o grau mínimo. É isso? Isso. Ver se eu estou entendendo. Isso. Então, se ele tiver um bom acompanhamento de fonoaudiólogo, de professores que entendem do assunto, da família, ele pode atingir o grau mínimo desse problema, e se ele não tiver apoio nenhum, ele pode atingir o grau máximo. Isso. Não passa daquele tanto ali que ele já estava predestinado àquilo, mas pode fazer uma melhora. Porque a base genética vai determinar um certo funcionamento do cérebro. E o cérebro sempre treinado melhora, né? E o cérebro sempre treinado melhora. Então ele vai achar outros caminhos, ele vai ter estratégias, ele vai ter como pular por esse obstáculo que ele tem sem tanto sofrimento, né? Porque na escola acaba sendo um sofrimento quando a criança não consegue, ou quando o jovem não consegue ler, né? O cérebro é uma coisa impressionante, né? Uma vez eu estava conversando com um médico a respeito de AVC, aí ele falou assim, não se preocupe, o cérebro descobre outros caminhos. Ele tem lá infinitas estradas, né, dentro do cérebro, que são as sinapses ali, aquelas comunicações entre os neurônios, e então eles descobrem, eu estava acostumado com aquele caminho, descobrem outro caminho, não tem problema. E se isso acontece mesmo quando há uma lesão, no caso do AVC, é uma lesão, né? Lesou aquela área, aquela área está comprometida e outras vão ser recrutadas, né? Na dislexia nem é uma lesão, né? É uma dificuldade, essa informação demora mais para chegar. Então, essa plasticidade do cérebro que a gente fala, ela pode ser muito usada, precisa só estimular, precisa ensinar esse cérebro a ler essas letras e relacionar com os sons de uma forma mais rápida, mais efetiva. Nós vamos chegar lá na questão do tratamento, mas eu queria fazer uma pergunta para você, que foi no início do programa eu falei sobre a questão do sofrimento das pessoas que têm deficiências invisíveis, tal, que sofrem na adolescência, sofrem na juventude, quando criança e tudo mais. Você percebe assim, por exemplo, de crianças que você disse, tem pessoas que têm uma deficiência ou uma dislexia quase que imperceptível, que erra algumas letras, algumas coisas. Ele chega a ser julgado na escola pela professora como um burro, que não aprende o português direito, que não tem jeito, que aquela palavra é assim. Ou os pais em casa chegam a castigar o filho porque não escreve e está investindo muito na escolaridade, mas não reage. A gente vê isso uma e outra vez e as histórias se repetem, né? Eu costumo dizer quase que eu tenho que fazer um livro dessas histórias, porque uma vez que a gente faz o diagnóstico e chega à conclusão que era mesmo dislexia, é quase como
um abrir de uma janela que esses pais nunca imaginaram, né? Tiram peso das costas dessa criança ou desse jovem que até então era chamado de burro, preguiçoso, põe de castigo porque não está lendo direito. Ele não consegue ler, ele demora muito para ler um livro, então ele desiste. Né? Então, é uma história de muito sofrimento quando a gente vê nas diversas fases da vida, até ter o diagnóstico e até que esses pais ou os professores entendam que é realmente um transtorno, né? Que é um quadro, que não é simplesmente preguiça. Né? Nós já conversamos muito sobre esses diversos tipos de assunto. Olha, dentro da surdez, não a surdez total, mas aquela pessoa que tem dificuldade de audição, a pessoa que tem dificuldade de visão, a pessoa que tem uma certa síndrome muito leve, a pessoa que tem problemas de deficiências levíssimas, quase que imperceptíveis, elas de alguma forma vão fazer uma demonstração de que não está na normalidade. Ela vai sair fora do padrão em algum momento. Então, fica aqui um recado aos pais. Todas as vezes que você tiver um filho, um sobrinho, o filho do vizinho, seja qualquer criança que você percebe que a atividade dela não está dentro dos padrões ou mudou os padrões normais, procure um médico, faça uma avaliação, porque às vezes aquela criança está sofrendo muito por não enxergar direito a lousa, por não ouvir direito o professor e não quer contar em casa que não está ouvindo porque de repente tem medo de ser castigado e vai mal na escola, vai mal no relacionamento com os amigos, fica uma criança introspectiva dentro de casa sofrendo e os pais ainda culpando a criança, achando que ela é preguiçosa, que ela é burra, que ela não quer estudar, que não vai ser ninguém na vida. Isso é o que a gente escuta dos pais, né? E ao invés dos pais procurarem resolver o problema, procurar entender, conversar, abrir o jogo, falar, fala filho, que eu te acolho. Claro, não é assim? Claro. É assim que tem que falar, fala filho, que eu te acolho, seja qual é o problema. E a gente sabe que uma perda de audição, por exemplo, ela pode passar desapercebida. A própria criança pode não saber que ela tem essa dificuldade para ouvir, né? E é na escola, nos primeiros momentos, quando ela começa a ler e escrever, que essa dificuldade pode aparecer. Você sabe o que acontece em casa? A minha mãe tem 90 anos e a minha mãe está bem surda, está usando aparelho de surdez. Aí eu falo, a senhora está ouvindo, mãe? Tô. Está ouvindo, mãe? Ah, eu escuto, mas não entendo. Porque escuta o suficiente para ouvir aquele barulhinho, mas não consegue discriminar a palavra. Como é que você vai fazer a comunicação? E no momento em que a criança está começando a ler e escrever, essa audição é muito importante, né? Nós que lemos e escrevemos hoje em dia, a gente nem percebe, mas a gente precisou entender que F e V, faca e vaca, é bem parecido o som. Que escreve com letra diferente, é tão parecido auditivamente, mas escreve com uma letra diferente. Até os estrangeiros chegam aqui e começam a falar, trocam esses tipos de letras, né? Isso. Então, tanto a criança que tem uma deficiência auditiva ou quem tem uma dislexia. É em geral, um diagnóstico que a gente tem que fazer diferencial mesmo. Né? Encaminhar a fazer. Tá, a audição tá ok? Tá ouvindo bem, tá vendo bem? Mesmo assim, troca, a gente tem que ver o que é. Doutora, nós vamos continuar com o nosso assunto, está muito interessante, eu acredito que nós temos muito a informar ainda para, nós não, você, né? Temos muito a informar para o pessoal de casa, mas nós precisamos ir para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando sobre dislexia. E nós estamos falando com a doutora Ana Luísa Navas, que é fonoaudióloga, professora, diretora da faculdade, do curso de fonoaudiologia, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Esse curso de fonoaudiologia, ele é voltado propriamente para a questão de distúrbios assim como a dislexia, ou ele é abrangente na fonoaudiologia? A fonoaudiologia hoje em dia é bastante abrangente, né? Mas eu posso dizer que desde as questões do desenvolvimento, do acompanhamento do adulto, criança, bebê, mas o nosso curso tem uma preocupação também da formação nas diversas áreas das deficiências. Então, uma área muito forte é a deficiência auditiva,
né? A gente tem o acompanhamento desde o bebê até o adulto, o idoso, em todas as áreas. E a questão da inclusão escolar e de como essas crianças com deficiências passam pelo seu desenvolvimento na escola é também uma preocupação. Então, como garantir que crianças com dislexia tenham um pleno desenvolvimento na escola, as paralisias cerebrais, a síndrome de Down. Então, a gente tem, ao longo dos 4 anos, entre outras coisas, mas também esse enfoque. Todos os tipos de deficiência intelectual que envolve as síndromes de uma maneira geral, nós estamos falando aqui de milhares de tipos de síndromes diferentes, tá? Todo mundo conhece síndrome de Down. Né? Acha que síndrome significa Down. E Down significa síndrome. Né? Mas nós temos mais de 3.000 tipos de síndromes já catalogadas no mundo, que é uma coisa absurda e cada vez aparecendo mais. Tem muitas crianças que têm síndromes aí que não está catalogada ainda e não se sabe que tipo de síndrome que é. Eu conheço um menino que ele tem uma síndrome que é muito parecida com a síndrome de Prader-Willi, mas não é Prader-Willi. Então o pessoal ainda está tentando investigar. E todas elas têm essa questão da falha de comunicação. O fonoaudiólogo entra em tudo isso. Isso. Muitas vezes o fonoaudiólogo é um dos profissionais da avaliação para chegar a esse diagnóstico de síndrome, né? Já existem algumas síndromes que foram descritas por fonoaudiólogos, claro, com a equipe da genética, médica, mas é muito comum que dentro dessas síndromes genéticas haja um problema de linguagem, né? Ou de comunicação. Às vezes de audição, às vezes de visão, mas a comunicação em si, a linguagem, é sempre um elemento muito importante. Então, ele participa não só da avaliação, como do tratamento, né, do acompanhamento, em muitos casos nessas síndromes também. Né? Doutora, voltando no caso da dislexia, nós precisamos de dar um recado aos pais. É o seguinte, os pais de crianças dislexas não precisam ficar preocupadas, certo? Porque ela pode evoluir conforme o tratamento, conforme o acompanhamento, conforme o acolhimento da família, que isso é muito importante. Nós falamos sobre todas as deficiências, qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de síndrome. O mais importante é o acolhimento da família. Não tem jeito. Você pode fazer o que quiser, se não tiver o acolhimento da família, não vai render 100% o tratamento. Mas os pais das crianças dislexas não precisam se preocupar, porque nós temos aí exemplos, nós estamos comentando agora, no mundo, de pessoas que são personalidades políticas, do meio artístico, do meio do atletismo, que são dislexos, e isso não atrapalhou em absolutamente nada a carreira deles. Eu diria que não atrapalhou porque eles provavelmente tiveram muito apoio, né? E chegaram onde chegaram porque tiveram pessoas apoiando. Mas eu acho que pensar que essas pessoas também passaram por sofrimento na escola, né? Sim, naquele momento. Mas que o céu é o limite, não existe nenhuma restrição, nem de profissão, nem de área de interesse. Existem advogados disléxicos, escritores disléxicos, inclusive, mas vão precisar de uma ajuda, vão precisar de alguém, por exemplo, um escritor. Eu conheço um escritor que ganhou, inclusive, prêmio nos Estados Unidos de melhor livro, Richard Schultz, o nome dele, mas ele tem uma pessoa que corrige o inglês, né, no caso, que faz a correção, a revisão da redação dele, mas a criatividade é dele, ninguém tira dele. A potencialidade é dele. Exato. Então, acho que isso é importante, nunca entender que porque é disléxico, então, nem precisa ir para uma área que vai precisar ler muito, não. Pode fazer, não subestime, claro. Subestimar é a ignorância. Exatamente. Exatamente. A gente ia fazer um programa assim, a cada 2 minutos a gente repetia acolhimento da família, acolhimento da família. E eu acrescentaria... Cada 2 minutos a gente deveria repetir isso. E a cada 1 minuto, acolhimento do professor, porque na questão da dislexia, o professor também é importante. E não é só na questão da dislexia não, hein? Se a gente for fazer um apanhado, um dia eu acho que eu vou fazer isso no programa Diversidade, a gente fala assim, Stephen Hawking, certo? É um cara que ele tem paralisia cerebral, não é isso? Ou uma síndrome, não sei qual é a deficiência, mas ele é aquele físico inglês que se você olha para a aparência física dele, você fala assim, não é nada, o cara é um dos maiores físicos do mundo. É uma síndrome degenerativa, no caso dele. Nós temos um fotógrafo que é cego, certo?
que é um dos melhores fotógrafos do mundo em termos de artes. Nós temos paraplégicos que saltam a rampa mais alta do que os caras saltam de skate. Nós temos paraplégico que faz mergulho submarino. Nós temos em todas as deficiências, nós temos uns caras aí de ponta que quebra qualquer tipo de paradigma. Claro, claro. Então, é só dar apoio que chega lá. Só dá apoio que chega lá. E na verdade, muitas dessas pessoas, por causa da própria dificuldade, elas buscam outras habilidades. Então, a questão dos atores, a Cameron Diaz, por exemplo, aquela atriz, né, americana, ela é disléxica. Ela não consegue ler um texto, não consegue fazer uma leitura do texto, mas ela decora. Alguém lê para ela. Então, a memória visual, a memória que ela tem, a expressividade, compensa, né? Doutora, no caso da faculdade, vocês atendem as crianças, adultos disléxicos lá? É gratuito? A gente tem um atendimento que é feito na clínica de fonoaudiologia, que é a clínica escola, né, onde os nossos alunos fazem os estágios para a formação do fonoaudiólogo. E a gente tem também uma orientação para adultos que estão na universidade, né? O disléxico, às vezes, e muitas vezes consegue chegar até a universidade e vai ter dificuldades para acompanhar. Então, a gente tem um serviço de orientação, a gente presta uma consultoria. Em geral, para adulto, a gente faz uma orientação, porque não precisa mais de terapia, mas ele, com uma orientação para os estudos, um direcionamento, ele vai bem. Se você quiser conversar com o pessoal que conhece a respeito de dislexia, lá da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, você pode entrar no site deles, que eu vou falar aqui, mas vai demorar, então melhor você ler na telinha, certo? Que é www.fcmscsp.edu.br, que é faculdade, né? Isso, de faculdade. Ciências Médicas da Santa Casa, São Paulo. Isso. Todas as iniciais, fcmscsp.edu.br. Você entra lá nesse site e você tem um conhecimento melhor, viaja lá por dentro, né? Isso. O pessoal fala viaja, né? Isso, pode viajar. Descobre os fonoaudiólogos lá e pode fazer talvez uma avaliação. Vocês fazem avaliação também? Fazemos avaliação na clínica, né? Esse é um serviço da clínica de fonoaudiologia e estou à disposição para responder e-mail e responder dúvidas quando precisar. E meu e-mail está na página também da faculdade. Doutora, você tem casos, por exemplo, de acompanhamento, casos de crianças que foram acompanhadas até a vida adulta ou de adolescente até a vida adulta, que você percebe que teve uma melhora muito grande, que se não tivesse acontecido aquilo, a pessoa não entraria no estágio em que entrou? Com certeza, a gente tem, ao longo desses anos aí de professora, tenho acompanhado muito, inclusive alunos que se formaram, que eu conheci pequenos, fiz o diagnóstico e se formaram, fizeram uma faculdade, hoje estão trabalhando e, enfim, muitos com apoio, uma melhora incrível, né? Eu acho que tem uma marca sempre, mas ele vai superar essa dificuldade e vai, não importa que leia. E a faculdade fica ali na Santa Casa mesmo, aqui na Santa Cecília? Isso, fica na Santa Cecília, né, em frente ao hospital, que é a Santa Casa, em frente fica a faculdade e a gente tem esse acompanhamento, inclusive para alunos que são disléxicos e estão fazendo ou o curso de fonoaudiologia, enfermagem, medicina lá. A faculdade tem um exame próprio ou entra naquele exame da USP? O curso de medicina é pela USP, a FUVEST, né? Pela USP não, é pela FUVEST. E os cursos de enfermagem, fonoaudiologia e os tecnólogos de radiologia e ciências biomédicas têm um exame próprio, uma entrada própria, que são mais recentes, né? Historicamente são mais recentes. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. É sempre bom explicar para as pessoas, esclarecer um pouco mais, né? Muito obrigada. E o seu trabalho também é muito importante. Obrigada. E obrigado a você de casa que esteve conosco. Nós conversamos hoje com a doutora Ana Luísa Navas, que é fonoaudióloga, e ela é diretora
do curso de fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Vale a pena entrar no site, dar uma fuçadinha lá para conhecer mais o que faz todo mundo lá dentro, certo? Obrigado a você de casa que esteve conosco. Nós esperamos na próxima semana no programa Diversidade. Até lá!